Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, amém? Hoje, dia 9 de agosto, dia dos pais, então feliz dia dos pais para todos nós, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Vamos lá, o nosso estudo hoje, ele vai falar, é a sexta lição, ele vai falar que ainda não é o fim, baseado no texto de Marcos, capítulo 13, e a gente vai ler agora uma parte do texto. Leiamos. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhes perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvires de guerras e rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome, tribulações. Essas coisas são os princípios das dores. Oremos. Amado Deus e Pai, agradecido estamos pelo dia, agradecemos, ó Pai, porque podemos falar de Ti, que o Senhor possa, ó Pai, falar através do Teu servo, e que as palavras que aqui saiam possam alcançar corações, ó Pai. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo oramos, agradecidos. Amém. Bem, como a lição já diz, ainda não é o fim. O texto de Marcos, capítulo 13, ele é um texto escatológico, porém, não é o nosso foco agora. Falar a respeito de posicionamentos, falar a respeito de várias conjecturas que temos quanto à escatologia. Não é o nosso foco. O nosso foco ainda não é o fim, baseando-se nos textos, no texto de Marcos 13, e vamos pegar uma abordagem a respeito dos falsos profetas, a respeito de pessoas que estão falando algumas evidências, entre aspas, para dizer que o Senhor Jesus Cristo irá voltar hoje ou amanhã ou assim por diante. O texto, nós podemos dividi-lo da seguinte forma. Os versos 1 a 4, Jesus profetiza sobre a destruição do templo, o que também já está lá em Malaquias, também já está em Jeremias, né? Versos 5 a 13, ele dá um alerta aos seus discípulos a respeito da perseguição, a respeito dos falsos profetas, da apostasia, das catástrofes, que ele chama de princípio das dores, comparando aí as dores de uma mulher grávida que está prestes a dar à luz. Os versos 14 ao 23, ele fala do aumento da perseguição, o que nós colocamos como grande tribulação. Os versos 24 a 27, ele fala do seu retorno, da sua vinda novamente. E o restante do capítulo, ele vai colocar duas ilustrações, finalizando aí a mensagem, para que nós possamos orar e vigiar. Esse é o escopo do capítulo 13 de Marcos. Existem também passagens paralelas, passagens que falam a mesma coisa de Marcos, que é Mateus capítulo 24 e 25 e Lucas capítulo 21. O único evangelho que não vai falar a respeito desse assunto, não fala da mesma passagem, é o evangelho de João. Tá? Então nós temos aí Marcos capítulo 24 e 25, que é a maior ilustração, a maior parte do texto, maior texto que fala a respeito desse assunto, melhor dizendo. Então nós podemos falar, quando Jesus saiu
do templo, uma introdução para que a gente possa ver, conforme o texto falou. Jesus saindo do templo, um dos seus discípulos fala a respeito da beleza daquele templo. Um dos seus discípulos vai falar: Senhor, olha, mestre, olha que pedras, que edifícios. Como falasse assim: que coisa maravilhosa, Senhor. Olha como que é bonito esse edifício, olha como que realmente é uma edificação que vale a pena ser admirada. E a surpreendente resposta do Senhor faz com que todos, eu creio, que fiquem ali calados. A resposta é: vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Agora imagina, você todo empolgado, você ali olhando a construção, olhando a beleza, admirando, e de repente o seu mestre fala: olha, não ficará pedra sobre pedra. Então, como eu já tinha falado, lá em Malaquias capítulo 3, versículo 12, ele fala a respeito disso. O Senhor só está corroborando, ele está ali fazendo exatamente o que os profetas já tinham previsto, ele está colocando aqui em Marcos capítulo 13. Jeremias capítulo 9 vai falar também a respeito desse assunto. Jeremias capítulo 28 também fala a respeito desse assunto. Mas por que a resposta do Senhor? O que nós podemos tirar de aprendizado dessa resposta do nosso Senhor Jesus Cristo? Qual é o aprendizado que nós podemos tirar? Primeiro aprendizado, que a gente olha que a igreja, como foi falado em outras lições anteriores, que a igreja não é o templo. E aquele discípulo estava admirando o templo, estava ali olhando a arquitetura, e muitas pessoas hoje em dia fazem isso. Elas querem louvar ao Senhor somente no templo. Elas só têm o sábado, o domingo, ou a quarta-feira, ou terça-feira de manhã, como é o caso da CIB, para poder orar. E o restante do tempo? O que estão fazendo com esse restante do tempo? E aqui a resposta do Senhor faz com que nós tenhamos essa noção. Então, o templo, a arquitetura, o conforto, a suntuosidade, a liturgia, tudo isso, se não tiver o Senhor Jesus Cristo como centro, não adianta de nada. É basicamente o que o Senhor Jesus Cristo estava respondendo àquele discípulo. Olha, o templo é maravilhoso, olha, nós temos vários edifícios, nós temos aí também, quem sabe, uma liturgia muito boa. É muito bom estar em comunhão? Sim, é bom estar em comunhão. Aqui nós temos a visão do Senhor, então nós podemos aprender isso. Por quê? Lá em Mateus capítulo 18, verso 20, ele fala: porque onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ou seja, nós somos a igreja. A primeira lição que foi falada é exatamente isso. Nós somos a igreja. Se nós somos a igreja, automaticamente templos, liturgia, várias outras coisas, se nós não estivermos centrados em Cristo, não adiantou de nada. Não adianta nada ter grandes templos, ter recursos mil, porém sem Cristo. O que vem a ser se você não tem a Cristo, se nós não temos a Cristo? Vem a ser uma idolatria. Muitas pessoas estão idolatrando o templo, muitas pessoas estão idolatrando a vida financeira, muitas pessoas estão idolatrando vários tipos de ídolos. O que Deus quer é verdadeiros adoradores. Ele diz lá em João 4, 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então que sejamos nós, essas pessoas, os verdadeiros adoradores, não adorando somente em templos, não adorando somente quando estamos reunidos com os irmãos, quando estamos em comunhão nas igrejas, nos templos. A igreja somos nós. Que nós possamos adorar hoje, amanhã e sempre. É essa a lição, uma das lições, as lições que nós podemos tirar desse texto. E aí,
Buscando nos outros textos também, tanto Mateus como Lucas, nós podemos tirar aí algumas perguntas que os discípulos, com certeza, tinham essa curiosidade e nós também temos a curiosidade. Quando será a destruição do templo? Nós sabemos aí que o ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído. Quando será sua vinda com poder e glória? Isso nós não sabemos. Quando será o fim do mundo? São perguntas que esse texto podem nos dar claramente a respeito do Senhor Jesus Cristo. A respeito desse texto, melhor dizendo. Algumas tratativas da lição. Ele põe: tenham cuidado para que ninguém vos engane. Marcos capítulo 13, versículo 5, ele fala: olhai que ninguém vos engane. Essa é um dos pontos que nós temos na lição. Então nós temos que ter cuidado para que ninguém nos engane. Por quê? Porque tem pessoas que trazem profecias falsas. Nós vimos aí, se olharmos em algumas seitas, alguns líderes, eles colocaram datas definidas para a volta do Senhor Jesus Cristo. Existem pessoas que acreditam. Dia tal, do mês tal, do ano tal, o Senhor Jesus Cristo irá voltar. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus deixa bem claro que nós não sabemos e que ninguém sabe. Então temos que ter cuidado para que pessoas como essa não nos enganem. Então, em 1919, se eu não estou enganado, houve pessoas que colocaram como: o Senhor Jesus Cristo irá voltar. Está voltando em tal dia. E era a data, se eu não estou enganado, de 1919. Mas não aconteceu. E como que ficaram essas pessoas? Como que ficaram as pessoas que acreditaram nisso? Tiveram que achar uma desculpa para poder falar que não era a vinda do Senhor Jesus Cristo. E nos nossos dias nós estamos vendo pessoas que estão falando: olha, o Senhor Jesus Cristo irá voltar. Por quê? Porque nós estamos tendo catástrofes, estamos tendo doenças. Senhores, nós tivemos várias e várias doenças ao longo desse período, ao longo do período da humanidade. 100 anos atrás nós tivemos a gripe espanhola. O Senhor Jesus Cristo não voltou. Nós estamos esperando? Estamos. Nós devemos esperar? Devemos. Nós somos aconselhados pela Bíblia para esperar pelo Senhor Jesus Cristo. E nós estamos esperando. Mas nós não podemos nos enganar com falsos profetas, com pessoas que estão aí profetizando, entre aspas, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que tomar cuidado. Cuidado com as afirmações, pois as respostas para a pergunta dos discípulos, essas 3 perguntas que a gente fez antes, as perguntas: quando será a destruição do templo? Quando será a sua vinda com poder e glória? Quando será o fim do mundo? O Senhor Jesus Cristo respondeu. Respondeu lá em Mateus capítulo 24, versículo 36, ele diz o seguinte: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, se somente o Pai sabe a hora exata que o Senhor Jesus Cristo vai voltar, por que nós temos que fazer conjecturas que amanhã ou depois o Senhor Jesus Cristo estará voltando? Não se precipite em dizer para as outras pessoas: o Senhor Jesus Cristo vai voltar amanhã, ou o Senhor Jesus Cristo vai voltar daqui a uma semana, porque teve várias pessoas que estavam falando isso só por causa de um pequeno terremoto, entre aspas, muitas vezes, um maremoto que nós tivemos, ou uma catástrofe maior. A pessoa fala assim: não, é a volta do Senhor Jesus Cristo. Quantas e quantas catástrofes que nós temos no mundo? Quantas e quantas pessoas são mortas por causa de catástrofes? E o Senhor Jesus Cristo ainda não voltou. Porém, nós aguardamos a vinda, nós esperamos o Senhor Jesus Cristo. Um outro ponto da lição também segundo ponto dela, fala: tenha cuidado na hora do sofrimento. Muitas pessoas, muitos líderes estão falando
abertamente aí que venha para o Senhor Jesus Cristo, que seus sofrimentos acabaram. Venha para o Senhor Jesus Cristo, porque a sua vida vai melhorar, a vida financeira vai melhorar, a sua vida familiar vai melhorar. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo não prometeu nenhum tipo de bênção em relação a financeira ou prosperidade. Venha para o Senhor Jesus Cristo que você vai ficar rico. Não, o Senhor Jesus Cristo não prometeu isso. Pelo contrário, Ele diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele fala, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Aflições não quer dizer que você vai ser rico, não quer dizer que você vai ser próspero, não quer dizer que você vai ser uma pessoa bem-sucedida. O Senhor Jesus Cristo deixou claro que nós teremos aflições no mundo. Mas olhai por vós mesmo, em Marcos 13, 9, né? Mas olhai por vós mesmo, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Marcos 13, 9. Deus não nos prometeu uma vida maravilhosa, boa, aqui na terra. Deus promete sim, que nós estaremos com Ele sem choro, sem lágrimas, o dia que nós estivermos com Ele. Deus não prometeu uma vida na terra sem aflições, sem problemas. Isso não foi promessa, não é promessa de Deus. Então, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, ele, na última parte do versículo, ele fala: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem que vai ser fiel até a morte? Por que o Senhor está falando de fidelidade até a morte? Quer dizer que é porque vai ter uma boa vida e aí você vai ser fiel? A fidelidade, muitas e muitas vezes, se faz prova através de provações, como diz a palavra. Você vai ter provações e você vai ter que ser fiel. Provar que você é fiel a Deus. Nosso mundo precisa de Cristo e nós somos os instrumentos que Ele usa para levar a sua palavra aos perdidos. Mateus 13:11, também a última parte do versículo, porque não sois vós, Marcos 13:11, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Nós devemos depender do Espírito Santo para mandar a mensagem do Senhor, para transmitir a mensagem do Senhor. Essa é a nossa realidade. Nós temos que estar atentos para que ninguém nos engane. Nós devemos saber que no mundo nós teremos aflições, nós teremos sofrimentos. Então, essa parte que nós estamos passando de pandemia, essa parte de isolamento, essa parte de afastamento social, são aflições. Quantos de nós não queríamos estar realmente um junto com o outro? Quão bom é estarmos com os irmãos. Porém, nós estamos passando por um momento que nós estamos vivendo aflições. Não só aflições financeiras, mas aflição também de afastamento. Em terceiro ponto, o livro menciona: tenha cuidado de aprender e saber o que o texto ensina. É algo bem interessante, porque muitos crentes, muitas pessoas salvas em Cristo Jesus, elas não conseguem ter a noção de como que a palavra de Deus ela pode te dar resposta. Mas por que não conseguem ter a noção? Porque não tem uma intimidade, não tem um conhecimento, não conseguem buscar esse conhecimento da palavra de Deus. As pessoas têm mais tempo de ver filmes, têm mais tempo de se divertir com outras coisas, e a palavra de Deus muitas vezes fica de lado. Não estou falando só dos irmãos, eu estou falando também para mim. A mensagem que nós colocamos é uma mensagem que fala também ao meu coração. Então nós temos que estarmos mais atentos a aprender do Senhor, a entender qual é a mensagem que o Senhor quer nos passar. Nos versículos 28 e 29 de Marcos, nós temos aí
o Senhor falando para que a gente possa aprender com a figueira. Então vamos lá no versículo 28 e 29 de Marcos, ele fala, Marcos 13, versículo 28 e 29. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederes essas coisas, sabei que já está perto as portas. Então, nós sabemos a questão da figueira, se nós olharmos, o Senhor fala que já está próximo o verão. E nós sabemos que cada dia que passa está mais próximo a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando começou o princípio das dores? Começou quando o Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus. Ali foi o princípio das dores. E cada dia mais a gente vai vivendo num mundo que está se deteriorando. Um mundo que cada dia que passa temos mais e mais problemas. Esse é o princípio das dores. Temos que conhecer a palavra de Deus e temos que conhecer o Deus da palavra. Então, a intimidade com Deus, ela nos faz realmente não cair em ciladas, não ser enganados, não ficar olhando ou vivenciando a questão de sofrimento, porque a pessoa que não sofre, não. As pessoas realmente elas podem sofrer e elas vão sofrer, nós vamos sofrer, cada um de um jeito. E a gente tem que aprender a respeito da palavra de Deus e o Deus da palavra. Quando conhecemos a Deus, não somos levados por qualquer vento de doutrina. Quando nós olhamos para o Senhor, quando nós vemos o que Ele tem feito por nós, nós não somos levados por qualquer vento de doutrina. Satanás, o nosso inimigo, o inimigo do nosso Deus também, lá em 2 Coríntios, ele fala que ele pode se transfigurar em anjo de luz. Vamos ler 2 Coríntios 11, 14 e 15. Ele diz o seguinte: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, os que os seus ministros se transfiguram em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Isso 2 Coríntios falando. Então nós temos que aprender a palavra de Deus, nós temos que vivenciar a palavra de Deus a cada dia que passa. Leitura, oração, a comunhão agora de um modo diferente, mas a comunhão, estarmos cuidando uns dos outros. E o último lugar que ele põe: tenha cuidado de orar e vigiar. Vigiem e orem, porque vocês não sabem quando chegará o tempo. Vigiem. Marcos 13, ele vai falar também o finalzinho dos versículos, lá entre 33 e 37. Não há como enxergar qual é o valor da oração. Então nós temos que orar, nós temos que vigiar, temos que ler a palavra de Deus. É o que está ao nosso alcance agora. E a comunhão é desse jeito. A comunhão com os irmãos, saber como que estão, como é que não estão. A oração revela a nossa dependência de Deus e a nossa fé no caráter dele para prover as necessidades nossas. Então, colocar os nossos anseios, as nossas dificuldades, as nossas aflições diante do Senhor e confiar que Ele é quem pode resolver e não nós. Ele é a fonte que supre todas as nossas necessidades. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Para concluirmos, a resposta para as perguntas foi dada. Quem sabe quando o Senhor Jesus Cristo irá voltar? Ninguém. Somente o Pai. Vivamos o hoje, então, como se fôssemos estar no próximo segundo no reino do Senhor Jesus Cristo, pois logo estaremos lá, é uma promessa dele. O tempo de Deus é determinado por ele e não pela gente. Então, assim, muitas pessoas estão falando: o Senhor Jesus Cristo está aqui, está ali. Não acrediteis.
não acreditem em falastrões. Pessoas que não têm conhecimento bíblico que fazem isso. E nós temos o conhecimento bíblico, o conhecimento de que o Senhor, no tempo dele, na hora dele, irá estar de volta. Então não nos enganemos, tenhamos cuidado, oremos e vigiemos, tenhamos cuidado de aprender o que a Bíblia fala, tenhamos cuidado de saber que o sofrimento que nós passamos aqui não quer dizer que o Senhor deixou de nos amar. Tenhamos cuidado para que ninguém nos engane com qualquer vento de doutrina. Basicamente é essa a lição. E principalmente, orar e vigiar. É o que o Senhor pede. Então que Deus possa completar essa mensagem no coração de cada um de vocês, em cada um de nós. E mais uma vez, feliz Dia dos Pais a todos os pais. Amém?